Salve rapaziada, você falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campani, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu fiz um vídeo mais cedo falando sobre o jogo de ontem, basicamente sobre a arbitragem, né? Uma coisa que eu não falei, eu gosto muito da Edna, eu acho a Edna a melhor árbitra, ou melhor árbitro geral, tipo, que a gente tem no Brasil. Mas, estranho, ela teve um erro gravíssimo contra o São Paulo uns tempos atrás, acho que foi há 2 anos atrás. Foi afastada e ela chegou a dizer que precisou de terapia quando ela errou, enfim, muito estranho. Aí num clássico colocam ela justamente contra o time que ela errou e ela comete um erro grave de não marcar um pênalti, claro. Muito estranho, muito estranho, mas tudo bem, deixa pra lá, tá? Agora, o Abel, ontem ele deu uma cobrada feia na diretoria. Daqui a pouco a gente vai. Ó lá, vai fechar a porta, ó. Enfim. E ele deu uma cobrada feia na diretoria, certo? E com toda a razão, né? Porque tudo acontece no Palmeiras, o Palmeiras vai e manda um e-mail, né? Enfim, o que ele quis dizer com isso é que, tipo, o clube precisa sair da parte teórica para a parte prática, certo? Enfim, pedindo sanções, fazendo coisas mais graves. Não sei, se vacilar ainda até tribunais maiores, esportivamente falando, ou até civilmente falando, certo? Porque nós fomos lesados muito gravemente aí o ano passado em 2 competições por questões de arbitragem e não tivemos o ressarcimento. E quem que vai pagar esse nosso prejuízo? O Palmeiras, com a perda da Libertadores, por exemplo, poderia arrecadar pelo menos, eu calculo que mais uns 100 milhões de reais. Sim, em visibilidade, inclusive até em patrocínio da Crefisa, porque a Crefisa paga um bônus se o Palmeiras chegar em competições. O Palmeiras tinha grande chance de ser campeão, o Palmeiras que enfrentaria o Flamengo de igual para igual, sim, né? E, pô, a gente já teve aí em 2021 a mostra de que o Palmeiras pode sim combater o Flamengo de igual para igual e não deixaram, certo? Na Copa do Brasil então foi pior ainda, porque nós caímos nas oitavas de final. E o Palmeiras tinha time para avançar até a final tranquilamente, tá? Se seria campeão em cima do Flamengo, seria outra coisa, tá? Seria campeão em cima do Corinthians, na verdade, porque o Flamengo estava do outro lado. E o Corinthians estava do outro lado, o Flamengo estava do nosso. Enfim, mas é isso, entendeu? E ele deu uma cobrada também a questão de reforços. Ele tá muito correto. Eu tenho grandes ressalvas ao Abel, tá? Eu acho que o Abel, ontem mesmo, o Abel errou demais. Tá? Na escalação, putz, é essa a escalação que eu quero, com um menino de primeiro, entendeu? Ele com o Zé Rafael, o menino é dinâmico e tal, só que o menino ele tem mais força do que o Danilo era mais leve, o Danilo transitava mais no meio campo. Mas o menino, ele consegue fazer bem essa função desde que seja treinado. Uma coisa, tá? Eu ia fazer um outro vídeo para falar disso, mas vou incluir esse assunto rapidinho. Eu tava puxando pela memória e o começo do ano passado também foi bem ruim. Tanto teve um jogo aqui contra o Água Santa que o Palmeiras ganhou com o gol do Dudu, de uma bola desviada que eu reclamei pra caramba. Lembra disso? Vocês até me cornetaram, falando que eu tava exagerando, para o Palmeiras se disputar o Mundial. Sim, e depois dali, o Palmeiras melhorou muito. Acho que contra o Água Santa foi 4º jogo no ano. E o Palmeiras até então tinha feito meio tempo bom contra a Ponte Preta, um tempo bom contra a Ponte Preta. Né, que depois caiu até para a 2ª divisão do estadual. Então, assim, era muito pouco, né? Mas o Abel conseguiu ajeitar o time. Então, tenhamos esperanças que o Abel vai conseguir ajeitar esse time novamente. A questão agora é um pouco diferente porque nós perdemos 2 titulares, tá? Um deles que para mim é só você adequar, que é o Scarpa, ok, certo? Porque foi como um cara falou comigo no shopping. O Scarpa não era o meia que colocava os caras na cara do gol. Aliás, o último meia que a gente teve nesse quesito foi o Valdívia. O Scarpa não era, talvez o Moisés, tá? Mas o Valdívia era esse cara, de colocar os caras na cara do gol, dar o passe certeiro e tal. O Veiga e nem o Scarpa são esses jogadores. O Scarpa era o jogador do cruzamento para a área e da finalização de fora. O Veiga tá sendo esse jogador da finalização de fora. Ontem finalizou de fora 2 vezes com perigo. E no cruzamento aí a gente tem que treinar alguém para bola parada, que pode ser o Gabriel Menino, que tem uma excelente bola parada também. Sim, tem uma excelente bola parada, tá? Então assim, eu tô apreensivo com esse começo de ano do Palmeiras. São 3 jogos e 1 gol marcado, nenhum sofrido.
é um começo de ano muito ruim, tá? No final de semana a gente já tem a final da Supercopa aí contra o Flamengo. Eu acho que no meio de semana a gente tem o Ituano, não me recordo, acho que na quarta-feira tem o Ituano, agora tem que ver. Mas enfim, mas o Palmeiras tem que melhorar, tem que contratar. É o Matheus Henrique, então que contrata, que trague logo, porque, mano, não tá dando, entendeu? A gente precisa de pelo menos um reforço pro meio campo, que é pro lugar do Danilo, tá? E o Matheus é o jogador pronto que o Abel quer. Tem 25 anos, não é novinho, é um cara que vai ter muita bola para queimar ainda no Brasil, pode render uma venda depois, tá? Enfim, legal, do jeito que a diretoria gosta, porque é um jogador que já mostrou potencial para jogar fora, e tá no futebol italiano aí pelo menos um aninho e pouquinho. Então, assim, vamos ter esperanças? Sim. O Abel tá cobrando certo? Sim. Ele precisa melhorar algumas coisas? Sim. Por exemplo, não estica o Navarro. Breno Lopes até eu nem falo nada, que o Breno ainda entra e contribui. Mas o Rony não pode jogar na ponta, o Rony não se adequou mais a essa função, ele não... Mano, não sei o que aconteceu. O Rony, pra mim de ponta, eu cansei de falar isso aqui, tá? O Rony produzia demais. Era um cara muito produtivo, era um cara que toda hora ele tava produzindo uma jogada, toda hora ele tava indo ao fundo e tal. O Rony não tá bem. Não tá bem nessa função. E desde que o Endrick entrou pro time, tá? Então faz o seguinte, faz uma troca. Ontem no gol que saiu, o Endrick tava na ponta e o Rony tava no meio. Troca, inverte, joga isso. Endrick na ponta direita, Dudu na esquerda, que sabe jogar nas duas tranquilamente, e o Rony centralizado. Pronto, testa. Se não der certo, saca o Rony do time e coloca o Tabata. E aí você insiste com o Tabata. Gastou 25 milhões de reais no cara pro cara ficar jogando no banco? Não dá. Entendeu? E o Abel pediu o Tabata. Se tem um jogador que o Abel pediu, foi o Tabata. Tá? O resto todos até o Abel... beleza, aceito. Atuesta, Navarro, Merentiel, Lopes, todos esses caras o Abel aceitou. O Tabata ele pediu. Tá? Então que ele faça o Tabata jogar. Que até agora é uma desgraceira só. Beleza? Acho que era isso. Vou fazer um vídeo fora desse tópico daqui a pouquinho. Falando aí de um grande ídolo palmeirense. Vocês já vão saber quem é. Um gigantesco abraço a todos. Avante palestra.